Oh, queridos e amados irmãos, uma boa tarde a todos, amém? Em nome de Jesus. Chegando aqui na plataforma do Facebook para falar um pouco do amor de Deus ao seu coração e ao nosso coração. Zênia Soares, Edileuza Maria. Com muita alegria que eu recebo vocês aqui na nossa página, amém? Louvado seja Deus. Racreia Almeida também. Devagarzinho o povo está chegando, né? Para interagir com a gente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O desespero, ele dura somente um momento, Zênia. Mas ele vai embora. Ele não vai durar para sempre, né? Deus é grande. Deus é um Deus que opera milagre. Em nome de Jesus, minha querida. Eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus sabe. Aleluia. E por incrível que pareça, hoje o Senhor deu para mim uma mensagem que fala sobre Abigail. Eu sei que você já ouviu falar de Abigail, né? Abigail está narrada na Santa Palavra de Deus como uma mulher de fibra, uma mulher de uma expressão grandiosa e determinada, em nome de Jesus. Uma mulher abençoada. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Vamos ver o que Deus tem para vocês hoje. E para mim também, porque o pregador também, ele recebe de Deus quando ele prega. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esteja o problema que você esteja passando, Ele é o seu Deus e Ele te dará vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. No livro de 1 Samuel. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Capítulo 25 e versículo 2. Depois Davi foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Caleb, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade do Carmelo. Ele era muito rico
tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Olha que bênção. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Eu acabei lendo o texto para os irmãos, mas o microfone estava sem som. E agora parece que tudo voltou ao normal. O texto sagrado que eu li para os irmãos fala de Nabal e fala de Abigail. Abigail. Davi estava no deserto. Ele estava fugindo de Saul e ele estava escondendo entre as rochas, entre as cavernas, fugindo de Saul. E o interessante é que Davi agora precisa de ajuda. Davi precisa muito de ajuda e ele manda um de seus rapazes a pedir ajuda para Nabal. E aquele homem, ele rejeita os soldados de Davi. E ele disse: eu não vou te ajudar. Eu não vou te ajudar. Porque Deus, Zênia Soares, Ele usa pessoas para nos ajudar. Ele usa gente para nos ajudar. Ele sempre vai usar pessoas para nos socorrer. Pessoas para nos ajudar. Pessoas para estender a mão para nós. E esta mulher, Abigail, ela agiu com distinção quando Davi chegou ali. E a Bíblia disse: Abigail viu o pânico nos olhos do rapaz. Abigail não estava em casa. Abigail não estava em casa. E quando Davi manda os seus mensageiros pedindo ajuda, Nabal afronta os mensageiros do rei. E quando Abigail chega, o mensageiro comunica àquela mulher, Abigail, tudo o que Nabal tinha feito com os homens de Davi.
E ela viu nos olhos daquele rapaz, ele estava aterrorizado. E ele tinha bons motivos para isso. Um grande perigo se aproximava bem naquela hora. Cerca de 400 guerreiros estavam a caminho. Os 400 guerreiros estavam a caminho da casa de Abigail, da fazenda de Abigail. Os 400 guerreiros do rei. E todo mundo sabia que Davi era um homem de guerra. E determinados a matar todos os homens da casa de Nabal, o marido de Abigail. Mas por quê? Por que faria isso? E tudo começou com Nabal. Esta coisa de ficar arrumando confusão uns para com os outros não funciona, meus amados irmãos. E como sempre, ele havia agido de modo cruel e insolente. Existem pessoas que só vivem para atormentar a vida dos outros. Existem pessoas que só vivem a maltratar uma outras de toda forma e de toda maneira. Ana Cláudia, seja bem-vinda. E Nabal tinha maltratado aqueles homens que Davi havia mandado ir buscar ajuda. Todos Nabal tratava com crueldade. E tudo começou com ele. Sempre ele havia agido de modo cruel. Só que desta vez ele tinha insultado o homem errado. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós maltratamos as pessoas. Quando nós desrespeitamos uns aos outros, porque nós não sabemos o que a outra pessoa representa. Ele tinha desrespeitado o homem errado. E Davi, ele tinha um comandante de um grupo leal de guerreiros que eram bem treinados. Um dos jovens trabalhadores de Nabal. Ele sai da fazenda correndo como uma flecha. Ele está morrendo de medo de Vânia Silva. Ele está procurando agora Abigail. Ele vai em busca de Abigail. Mas Abigail era apenas uma mulher. Abigail era a esposa daquele homem bêbado e louco chamado Nabal. E ele corre em busca de Abigail, esperando que ela pense em algum plano para o salvar. Eu estou vendo a Zênia Soares contando a tua história de vida, que para mim o seu tormento, a sua depressão, a sua dor, a sua tristeza. A alma dela está clamando por misericórdia, por paz, por refrigério. Mas eu digo a Zênia Soares, eu sou apenas um pregador. Eu não tenho resposta para o seu problema. Eu não tenho resposta para a tua dor.
Mas eu quero te apresentar um que tem a resposta para a tua dor. Eu quero te apresentar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que pode sanar a fonte da dor. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. E Jesus Cristo é aquele que nos cura, é aquele que nos liberta, é aquele que nos tira do lamaçal, do poço. E você pode ter certeza que o livramento está vindo, a resposta de Deus está vindo. Porque Ele é um Deus que opera milagre. Ele é um Deus que ouve as batidas do teu coração. Ele é um Deus. Aleluia. 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 E um dos jovens trabalhadores de Nabal, ele sai correndo. Ele busca Abigail. E ele acredita que ela possa ter um plano para salvá-la. Mas o que uma única mulher poderia fazer contra um grande exército? Um grande exército. Talvez Abigail não iria conseguir fazer nada para ter aquele livramento. O mal já estava feito. Mas nós vamos aos poucos, Edileuza, conhecer um pouco desta mulher notável, que era Abigail. E como surgiu essa situação tão grave? E o que podemos aprender do seu exemplo de fé? Que tipo de homem era Nabal? Que tipo de mulher era Abigail? Abigail e Nabal não formavam um bom par. Aleluia. Tudo porque Nabal era um homem bêbado. Ele vivia embriagado e dominado pelo vinho. Mas Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor. Já Abigail dificilmente poderia ter casado com um homem pior. É verdade que Nabal tinha muito dinheiro. E este tem sido o problema de muitas irmãs hoje atuais. Hoje, ter dinheiro hoje na sociedade é um slogan muito importante. Hoje, ter posses e dinheiro é uma das coisas que leva as pessoas a entrar no relacionamento sem saber o que lá na frente as espera. Entendeu, Edivânia Silva? Estamos orando pelo seu riso, minha querida, em nome de Jesus. Ele tinha muito dinheiro. Mas eu creio que não foi por dinheiro que Abigail casou com aquele homem. Mas ele se achava muito importante. Na maioria das vezes, alguém que tem muito dinheiro gosta de pisar naqueles que não têm nada. São arrogantes. São prepotentes. Vocês entenderam? Mas o dinheiro não mostra o que uma pessoa representa, o que uma pessoa é.
O dinheiro não faz ninguém melhor, ou não faz ninguém pior. Quem é miserável sempre vai ser miserável. Quem é generoso sempre vai ser generoso. Mas os outros encaravam Nabal. Como que as pessoas viram Nabal? Como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas nos veem? Como é que elas nos enxergam? Vocês estão entendendo? Como? Talvez não seja possível encontrar em toda a palavra de Deus outro personagem descrito em termos tão negativos. Que seria tão negativo como Nabal. Existem pessoas que são muito negativas. Existem pessoas que olham para elas mesmas e se sentem como se não valessem mais nada. Se autoflagelam, castigam a si mesmos, sofrem, se maltratam, não tem mais esperança de olhar para o futuro. Dificilmente Deus poderá mudar a vida de alguém se esse alguém não der o primeiro passo na direção de Deus. Muito difícil. Abigail tinha um homem que era viciado no álcool. Ele era alcoólatra, viciado no alcoolismo. E Abigail pagava um preço muito grande pelo vício de Nabal. Quantas mulheres que me ouvem agora estão passando pela mesma encruzilhada que Abigail estava? Não tem sido diferente na vida de muitas de vocês. Mas Abigail, ela tinha as suas vantagens. Abigail, ela sabia que existia um Deus grande. Ela tinha muita sabedoria. Ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher corajosa. E não se encontra na Bíblia um outro personagem como eles. Não encontra. O nome de Nabal significa insensato. A palavra insensato no hebraico quer dizer uma pessoa louca. Uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa que só conhece a violência, uma pessoa que faz tudo a perder. Significa também estúpido ou idiota. E nós não sabemos quem foi que deu o nome para ele de Nabal. A Bíblia não diz. Ou se ele ficou conhecido assim mais tarde. Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, ele fazia valer o que significava o nome dele. Nabal era duro. Nabal era mau. Nabal praticava o mal. Ele era tirano.
E ele era beberrão. E muitas pessoas o temiam e não gostavam dele. E não gostavam dele. Tem gente assim na tua cidade? Tem gente assim no teu bairro? Que você sabe que são pessoas que não valem nada? São pessoas que não compensam em lhe dar bom dia ou boa tarde? Você já pensou? Existe muita gente como Nabal. Pessoas estúpidas. Ana Baracim, seja bem-vinda. Pessoas insensatas. Pessoas que são duras. Que são maldosas. Praticam maldade. E muitas pessoas tinham medo dele e não gostavam dele. E eu conheço pessoas que são muito odiadas, muito odiadas. Abigail já era completamente diferente. Abigail já era uma mulher completamente diferente de Nabal. Ela já era uma mulher diferente. Eu considero Abigail uma das mulheres mais lindas e mais abençoadas de toda a palavra de Deus. Maria Teresa. Maria Tavares, seja bem-vinda. E esse talvez tenha sido o motivo de Abigail ter casado com um homem tão imprestável. Homem imprestável. Um homem que não valia nada. Ele tinha muito dinheiro no Baracim, mas ele não valia nada. Ele não valia o prato de comida que ele comia. E existem muitas irmãs que falam comigo: Pastor Abrão, o meu marido não vale nada. O meu esposo não vale nada. Graças a Deus que a minha esposa nunca falou isto comigo. Aleluia. O Abraão não vale nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas o que eu vejo de irmãs falando mal de seus maridos, seus esposos, não porque elas estão falando mal, elas estão falando a verdade. Falar mal é quando você fala algo que é irreal. Abigail sabia que ela tinha casado com um homem imprestável. Sabe aquele tipo de homem que não lava um copo? Aquele homem que não lava uma louça? Aquele homem que não sabe fritar nem um ovo? Zelir Quadra, seja bem-vinda. Eu conheço alguns assim. A Abigail era bem diferente de Nabal. O nome de Abigail significa meu pai se fez alegre. É isso que significa o nome de Abigail. Meu pai se fez alegre. Abigail significa alegria. O nome dela significa alegria, regozijo. O nome dele significa alegria, regozijo. A bênção de uma pessoa começa através do nome que ela tem. Muitos pais se orgulham de ter uma filha bonita. Eu me orgulho, eu tenho duas que são lindas.
Olha. Mas o pai insensato, o pai sensato fica ainda mais feliz por ver a beleza interior da sua filha. É uma beleza que emana de dentro para fora. Emana de dentro para fora. Muitas vezes, uma pessoa que é bonita por fora se esquece de desenvolver qualidade, como discrição. Você está entendendo? Como sabedoria, coragem e fé. Mas esse não era o caso de Abigail. A Bíblia elogia essa mulher. A Bíblia elogia esta mulher. Elogia ela por sua beleza. Elogia ela por sua discrição. Aleluia. Era uma mulher especial. Era uma mulher para casar. Era uma mulher que tinha tudo para ser feliz. Mas era casada com um homem insensato, um homem louco, um homem prepotente, um homem imprestável. Eu já estou cansado de ver mulheres lindas casadas com homens horrorosos. Eu não entendo mulheres lindas casadas com os caras feios pra caramba. E eu digo, esse indivíduo deve que ganhou na Mega Sena sem jogar. Mas claro que a beleza não coloca na mesa. Eu acabei de pregar aqui dizendo que o que vale é o que tem de dentro para fora. Não o que tem de fora para dentro. Mas agora eu me pergunto, por que uma jovem tão inteligente se casa com um homem tão imprestável? Só tem irmã me assistindo nesta tarde. Alguma de vocês pode me explicar isso? Só irmãs. Eu estou vendo aqui nos comentários que só tem irmãs me vendo. E graças a Deus por isso. Por que uma jovem tão inteligente, tão bonita, se casa com um homem tão imprestável? Lembre-se que muitos casamentos dos tempos bíblicos eram arranjados. Alguém arranjava marido para a moça. E mesmo quando o casamento não fosse arranjado, dava-se muito valor à aprovação dos pais. Agora hoje eu vejo as meninas se casando por profecias. As meninas se casam por profecias. Muitos pais casam suas filhas porque alguém deu uma profecia. E aí você sabe o que vai acontecer lá na frente. Será que os pais de Abigail aprovaram ou até arranjaram esse casamento para ela?
Será, gente? Hã? Será que eram pobres? Eles ficaram impressionados com a riqueza e o destaque de Nabal? Ele era um homem muito rico? E eles sentiram-se pressionados para dar ela como esposa para Nabal. O dinheiro de Nabal não fez dele um bom marido. Dinheiro de nenhum homem faz dele um bom marido. Dinheiro não melhora uma pessoa. Se ele é mau, ele sempre vai ser mau com dinheiro ou sem dinheiro. Se ele é imoral, ele vai ser imoral com dinheiro ou sem dinheiro. Se ele for imprestável, ele vai ser imprestável com dinheiro ou sem dinheiro. Eu não sei se voltou. Eu não sei se voltou. Voltou, a internet tinha caído, mas voltou, graças a Deus. Nabal, ele tinha muita grana, tinha muito dinheiro, mas ele não valia nada. O que os pais devem evitar se quiserem ensinar seus filhos a ter o conceito correto sobre o casamento? O que Abigail estava decidida a fazer? Pais, sejam sensatos. Ensine seus filhos e suas filhas a ter um conceito correto sobre o casamento. Adário, seja bem-vindo, meu querido. Se você não casou ainda, procure se casar. Viver amasiado não é da vontade de Deus. Isto é pecado. O único relacionamento que Deus aprova é o casamento. É o matrimônio, é a aliança do casamento. Nós precisamos ensinar nossos filhos sobre casamento, sobre vida a dois. Nós pais também não podemos pressionar nossos filhos a casar por dinheiro. Casar por dinheiro. Quantas mães eu vejo falando: filha, eu quero que você case com um homem rico. Filha, eu quero que você case com uma mulher rica. Quando a filha começa a namorar o rapaz, a primeira coisa que a mãe pergunta é: ele tem dinheiro? Ele é rico? Ele trabalha de quê? Ele é formado? Qual é a profissão dele? O que ele faz na vida? E a moça, quem sabe ela está namorando um rapaz que é pedreiro. Ou está namorando um rapaz que é ajudante de produção em qualquer empresa, uma indústria. E ela fica com vergonha de falar com a mãe, de falar com o pai. Olha, hoje eu vejo meninos de 13 anos já estão namorando. Meninas de 12, 13, 14 anos já estão namorando. Já estão indo para todo lugar sozinhos. E alguns estão até dormindo fora.
E isto é tão mal. E isto é tão errado. Porque eles são jovens demais. Eles não têm idade para assumir a responsabilidade e os papéis de adultos. Mas hoje o pai fala, mas pastor, não tem como segurá-los. Não tem como segurar. No entanto, era muito tarde para Abigail. Era muito tarde para Abigail pensar nessas coisas. Ela já tinha se casado com Nabal. E estava decidida a fazer o seu melhor naquela situação difícil. Nabal tinha acabado de piorar a situação de Abigail. Ele havia insultado. Ele tinha insultado ninguém menos que Davi. Ele xingou a pessoa errada. Ele ofendeu a pessoa errada. O servo fiel de Davi, a quem Samuel, o profeta, tinha ungido. Nabal ofendeu o rei de Israel, Anabarassi. Amados, tome cuidado em falar de pessoas que você não conhece. Davi era o escolhido de Deus para substituir o rei Saul. Davi, nesse momento, ele estava fugindo do ciúme e assassino rei Saul. E ele morava numa região desértica, com seus 600 guerreiros. Os homens de Davi e ele estavam lutando para sobreviver. E Davi, e Nabal, ele não foi grato a Davi. Nabal morava em Maom. E ele tinha terras pertinho do Monte Carmelo. A cidade ficava entre montes, coberto de pastagens boas para criar ovelhas. Imagine bem esse homem. Ele tinha 3.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 ovelhas. Por que não deu uma ovelha para Davi? Davi foi pedir alimento. Olha, a região ali em volta, tudo era cheia de deserto. Estavam perto do deserto de Parã. A região a leste dava para o Mar Salgado. Ali era uma região cheia de desfiladeiros e cavernas. Sobreviver ali era um desafio para Davi e para seus homens. Eles tinham de caçar para comer. Enfrentavam muitas dificuldades. E era comum se encontrarem com jovens que trabalhavam como pastores para o rico Nabal. Olha, os soldados de Davi é que cuidavam dos pastores de Nabal. Eles nunca pegaram nenhuma ovelha de Nabal. Eles poderiam ter pegado, mas eles não pegaram.
Eles eram como uma muralha em volta dos rebanhos e dos servos de Nabal. Ovelhas e pastores enfrentavam vários perigos ali no deserto. Havia muitos predadores. E a fronteira de Israel no sul ficava tão perto que eram comuns ataques de bando de saqueadores e ladrões estrangeiros. Olha, e Davi precisava alimentar os seus 600 guerreiros. Por isso Davi envia 10 mensageiros a Nabal, pedindo ajuda. Se alguém te pede ajuda, não desvie os seus passos, não vire as costas, porque amanhã você pode precisar daqueles que te pediram ajuda. Olha, não sinta na carne o que o outro está sentindo. Davi escolheu o momento certo. Era a época de tosquear as ovelhas e fazer banquetes e demonstrar generosidade. E na hora do banquete, e na hora do guisado assado, a Bíblia diz que Nabal estava bebendo, comendo, saboreando a sua carne assada. Era a hora dele mostrar generosidade. Mas ele se fechou o coração para Davi e seus homens. Não feche o seu coração para o pastor Abraão. Quando eu te pedir alguma ajuda para pagar a internet, nos ajude. Demonstre generosidade. Estamos na época do Natal. A maioria está recebendo o 13º. O pouco que uma pessoa vai receber é R$2.800. E como é que você fecha o seu coração para o próximo? Como é que você fecha o teu coração para a obra de Deus? Isso chama-se generosidade. Seja generoso. Nabal poderia ter sido generoso com Davi. E ele também escolheu bem as palavras. Ele foi respeitoso. Ele até se referiu a si mesmo como teu filho Davi. Ele reconheceu, ele respeitou o fato de Nabal ser mais velho. Quando ele diz assim, teu filho Davi, está dizendo, olha papai, eu poderia ser o seu filho. O senhor já é um homem velho, e eu ainda sou jovem. Então Davi estava chamando Nabal de pai. Nós temos que prestar respeito às pessoas mais velhas. Qual foi a reação de Nabal? Nabal ficou furioso. Ele ficou furioso. É isso que o mensageiro falou para Abigail. Abigail, Nabal insultou Davi. Ele começou a reclamar por causa do precioso pão e da água e da carne dele. Tem gente que fala assim, eu não vou mandar nada para esse pastor.
Eu não tenho nada com isso, com a vida deste pastor. Se esse pastor faz live, é problema dele. Se ele tem gasto, é problema dele. Tem muita gente assim. Foi assim que Nabal agiu com Davi. Ele disse assim: eu não vou dar a minha água para Davi. Eu não vou dar o meu pão para Davi. Eu não vou dar a minha carne para Davi. E ele zombou de Davi. Zombou de Davi. Ele estava dizendo, Davi era insignificante. E ele então estava dizendo, Davi é insignificante. E ele comparou Davi a um servo fugitivo, um escravo fugitivo. Ele encarou Davi desta forma, você é um escravo. E muita gente fala, pastor, o senhor é insignificante para mim. É uma forma de encarar Davi, como foi a forma de Saul, que odiava Davi. Nenhum deles pensava como Deus. Deus amava Davi. E Deus via Davi como futuro rei de Israel, e não como escravo rebelde. Davi dizia, Davi é meu rei. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Quando os homens voltaram, eles voltaram com a resposta de Nabal. Davi ficou furioso. Eu também ficaria. Ele disse, cada um de vocês peguem a sua espada. Peguem a sua espada. E tragam 400 guerreiros. E vamos para a fazenda de Nabal. E eles saíram para lutar. E nós vamos matar todos os homens da casa de Nabal. Nós vamos matar as mulheres de Nabal. Nós vamos matar as crianças. Nós vamos acabar com aquela raça ruim. Antigamente era assim. Todos morriam para acabar com a semente maldita. Para acabar com a semente de maldição. Era assim que era, antigamente. Olha, era compreensível Davi sentir-se furioso. Davi expressou de uma forma até que poderia estar errada. A Bíblia diz que o furor do homem não produz a justiça de Deus. Mas como Abigail salvaria a sua casa? Às vezes, tem muitos lares por aí que ainda estão em pé por causa da mulher. Muitas mulheres têm lutado para manter a família unida. Muitas mulheres têm lutado para manter o casamento em pé. Muitas têm medo de pedir o divórcio porque serão assassinadas. Em certo sentido, você vê Abigail dar o primeiro passo. Abigail, ela dá o primeiro passo para corrigir essa situação terrível.
Quantas vezes nossas esposas estão corrigindo nossos erros? Quantas vezes a mulher vem e nos corrige? Nós falhamos e a mulher vem e conserta. Nós brigamos com o vizinho, a mulher vem e conserta. A gente fica furioso com alguma coisa, a mulher vem e nos controla. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa errada, a mulher vem e fala, não é certo. Abigail deu o primeiro passo. O marido dela não estava disposto a ouvir. O jovem servo disse, ele é um homem demasiadamente imprestável para se falar com ele. Infelizmente, amado, a importância que Nabal dava a si mesmo fazia com que ele não quisesse ouvir. Essa arrogância é muito comum hoje. É muito comum hoje. Crentes arrogantes. Eu estava vendo uma notícia hoje de uma senhora. Ela embarcou no avião. Entrou uma outra senhora, ela comprou a passagem e sentou-se na janela do avião. E o filho da outra mulher começou a chorar. Começou a chorar e fazer escândalo dentro do avião. Eu quero sentar naquela poltrona. Eu quero sentar naquela poltrona. E a outra mulher que tinha comprado a passagem, estava ali no seu canto, falou, eu não vou dar lugar para o seu filho. Você não pode dizer sim para o seu filho toda hora. Dar o que o seu filho está querendo. Aquela mulher disse, não vou dar o lugar para o seu filho. E a mãe do garoto começou a filmar aquela senhora. Queria jogar a mídia contra aquela mulher. Essa passageira entrou com seu filho, ela era uma mulher arrogante. E todos na rede social foi contra aquela mulher. E foi a favor da que não tinha filho. A arrogância hoje é muito grande, até dentro da igreja. Em todo lugar que você vai, você vê pessoas arrogantes. É pessoas arrogantes atendendo atrás do balcão na padaria. É gente arrogante dando aula dentro da escola. É gente arrogante dentro da igreja, em cima do púlpito. Arrogância. Acham que são alguma coisa e não são nada. E essa arrogância de Nabal acabou levando à morte. Mas Abigail, uma jovem de 22 anos, ela era sábia. E ela lhe contou o problema. Ela agiu rápido. A Bíblia diz que ela apressou-se imediatamente. Imediatamente. A Bíblia diz, Rita de Cássia. A mulher sábia, ela não espera amanhã para agir. A mulher sábia, ela não deixa para a noite para salvar a família. A mulher sábia,
Ela não espera duas vezes, ela vai na primeira. Ela pensa rápido. Esse texto usa 4 vezes o verbo apressar, 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 com respeito a Abigail. Ela preparou um presente generoso para Davi e seus homens. Essa mulher, ela levou pão para o rei. Ela levou vinho para o rei. Ela levou carne de ovelha para o rei. Ela levou grão tostado para o rei. Ela levou tortas de passas de figos para o rei. Abigail sabia que o que tinha à sua disposição era uma excelente dona de casa. Ela era uma ótima dona de casa. Ah, irmãs de hoje, você que diz eu não quero pilotar um fogão, eu não quero saber de fazer comida, passar roupa, lavar louça, isso não é para mim. Se não é para a irmã, é para quem? Casamento é vida 2. Não é vida 1, não, é vida 2. Casamento é distribuir as tarefas. Casamento é unir as contas bancárias. Casamento é unir o seu salário com o do teu marido. Casamento, ninguém é dono de nada. Vocês dois é dono de tudo. Vocês entenderam? Eu nunca vi esse negócio de ter conta própria. Casamento é ter conta conjunta. Aleluia. A esposa capaz, descrita no livro de Provérbios 31:10. 31:10. Ela mandou seus servos ir na frente com as provisões. Ela disse, vá na frente. Irmãos da barbearia do Adário, vão na frente. Ela não contou nada para o marido. Se o seu marido é um prepotente, é um imprestável, você não precisa ficar contando nada para o teu marido. Nada. Abigail se rebelou contra a chefia que Nabal tinha direito de exercer? Não. Lembre que Nabal havia agido loucamente contra um filho de Davi. É uma ação que resultaria na morte de muitos membros inocentes da casa de Nabal. E se Abigail não tivesse feito nada, ela teria se sentido culpada como o marido. Abigail se colocou na submissão a Deus à frente da submissão ao marido. Mais vale a pena ser submissa a Deus do que ser submissa ao marido imprestável. E agora, Abigail se encontra com Davi e seus homens. E mais uma vez a Bíblia diz, ela se apressa. E desta vez para descer do jumento e se curvar diante do rei. Ela se encurva diante do rei Davi. Ela se encurva diante do rei. Então ela abre o seu coração e faz uma forte súplica por misericórdia em favor de seu marido e os da sua casa. E as palavras de Abigail surtiram efeito. Oh, glória a Deus! Aleluia!
Abigail, Abigail, a mulher digna de um rei. Abigail, a rainha de um rei. Abigail. 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 Louvado, bendito, é soberano, é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, sinta a presença de Deus aí na sua casa agora, meu querido irmão. Ela assumiu a responsabilidade pelo que tinha acontecido. E ela pediu o perdão de Davi. Abigail, ela foi realista ao reconhecer que o marido era tão insensato como o nome dele indicava. Davi, se você castigar este homem, está abaixo da sua dignidade. Não vale a pena, Davi, você sujar a tua mão de sangue com um cara louco estúpido desse. Às vezes não vale a pena você ficar brigando com uma pessoa ou com outra pessoa na igreja. Você é muito mais do que isso. Você está muito acima dessas pessoas. Pare de ficar brigando com a sua vizinha, com o seu vizinho. Para com isso. Isso é bobagem. Não vai levar você a lugar nenhum. Adário, fale com o teu filho. Não fique brigando com o cliente que não te pagou. Você cortou o cabelo dele de graça. Você cortou o cabelo dele, anotou no caderno e agora ele não te paga. E você está brigando com ele, xingando o seu cliente. Não precisa. Você é muito mais do que isso, meu irmão. Você não precisa disso. É Deus que sustenta você. Aquele dinheiro que você emprestou para o irmão que é crente e não te pagou. Não precisa ficar brigando com o irmão, falando mal do irmão. Dá o dinheiro para ele, esqueça. Esqueça isso. Não compensa. Aquela ferramenta que você emprestou para o seu vizinho, ou para o irmão da igreja, um pau, um martelo, um serrote, sei lá o quê, e não foi devolvido. Você vai lá e compra outro. Deus é grande, Deus te prospera. Você é digno. Então Abigail, ela falou com Davi, não compensa. Não compensa você ficar brigando. Não compensa. Davi, castigar aquele homem, não compensa. Ela disse, Davi, você é representante de Deus. Davi, você é nosso Deus. Davi, você é nosso rei. As guerras de Deus estão nas tuas mãos, Davi. Davi, você sabe das promessas de Deus. Eu sei sobre o seu reinado que em breve vai começar. Davi, você é o líder de Israel em breve. Não precisa fazer isso, Davi. Ela pediu que Davi não fizesse nada, que trazesse sangue sobre ele e que isso tornasse mais tarde uma razão para a vacilação. Ele disse, Davi,
não precise partir para agressão. Irmão, o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Pare de ficar dando tapa na orelha dos outros. Olha, não precisa ficar nervoso, entrar em debate, discutir, brigar. Amém? Não precisa. Nabal tinha uma consciência conturbada. Abigail, ela quebrou o coração de Davi. Davi reagiu e aceitou o presente de Abigail. Ele disse a Abigail: bendito seja o Deus de Israel, quem te enviou neste dia ao meu encontro. Eita glória! Bendita seja a sua sabedoria. Bendita és tu, Abigail, porque você me segurou para que eu não derramasse sangue. Olha, gente. Davi elogiou ela por ter tido coragem de ir ao encontro dele. E reconheceu que Abigail havia impedido de ter culpa de sangue. Davi então disse a ela: sobe em paz para a tua casa. Escutei a tua voz. Glória a Deus, Ana Baracim. Olha que bênção. Escutei a tua voz. Sobe para a tua casa em paz. A caminho de casa, Abigail, ela pensou naquele encontro. Ela ficou pensando: que homem fiel, que homem bondoso. E eu casei com um homem bruto. Eu casei com um homem sem sabedoria. A Bíblia diz que Abigail, na verdade, ela volta para o marido dela. Ela queria cumprir o papel de esposa, mas ela contou a Nabal. Ela contou para ele: eu levei presentes ao rei Davi e seus homens. Nabal tinha direito de ficar sabendo. Também tinha o direito de saber do perigo que tinha sido evitado. Nabal estava completamente embriagado pelo vinho. Mais uma vez, Abigail demonstrou coragem, sabedoria. E ela esperou até o outro dia, quando o efeito do vinho teria diminuído. Nabal estaria sóbrio para entender o que ela tinha a dizer. E ele não ficaria agressivo. Abigail foi até ele e disse: e ela contou tudo para Nabal. E Nabal ficou sem reação. O coração de Nabal ficou morto dentro dele. E Nabal ficou como pedra. Parece que ele tinha sofrido um derrame cerebral. E o fim dele veio 10 dias depois. A Bíblia fala que Deus feriu a Nabal, de modo que ele morreu. Se você tem um marido espancador, se você tem um marido prepotente, se você tem um marido que não quer trabalhar, que explora você, ele bate em você quase todo dia, ele é um bêbado, ele não te respeita,
Você pode orar a Deus para Deus recolher ele. Pode, isso é bíblico. Abigail disse: Deus, eu entrego na tua mão a minha causa. E 10 dias, somente 10 dias depois, Deus feriu Nabal, de modo que ele morreu. Olha, se está te ferindo, Deus vai tirar. Se está te batendo, Deus vai bater. Se esse alguém está te maltratando, Deus vai maltratar ele. Pode ter certeza disso. Literalmente, Deus executou Nabal. Entregue a Deus o teu marido. Entregue a Deus. Olha. Oh, gente, isto é forte. O casamento de Abigail era um verdadeiro pesadelo. E ele chegou ao fim. Eu creio que hoje Deus, ele não vai fazer execuções milagrosas, como eu disse para vocês. Mas isso aqui é um relato, é um bom lembrete de que ele fica atento a todo tipo de tirania ou abuso cometido na família. E no seu próprio tempo, Deus traz justiça. Aleluia. A live está ficando comprida demais, eu quero terminar. Assim que ela fica livre de Nabal, Deus abençoa Abigail mais uma vez. Quando Davi sabe da morte de Nabal, ele envia mensageiros com a proposta de casamento para Abigail. E Abigail aceita casar-se com Davi. Ela, então, é levada para o palácio assim que o rei começa a governar. A vida de Abigail com Davi nem sempre seria fácil. Davi já era casado com Ainoá. E Deus permitia a poligamia naquela época. E ela teria muitos desafios. Mas à medida que Abigail ajudou e apoiou Davi durante toda a tua vida, ela deu um filho para Davi. Ela teve um filho com o rei. Olha, glória a Deus. E a vida deles foi super abençoada no palácio. Porque Deus é aquele que governa. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe vocês. Amém? Abigail, uma mulher digna de um rei. Nos ajude hoje, em nome de Jesus, tá bom? Para que a gente possa pagar a internet, para que a gente possa... Vamos, me dê a oportunidade de me dividir a minha carga com você, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Até segunda-feira, querendo Deus.